Olá! Hoje eu quero conversar com você. Você que cuida de uma pessoa acometida pela demência. Cuidador familiar, cuidador profissional, familiares. Eu quero conversar com você sobre uma boa notícia. E eu te pergunto, depois do diagnóstico, será que nós temos alguma boa notícia? Meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta, sou mestre em ciência da saúde, pós-graduada em neurologia. Eu trabalho com pessoas acometidas pela demência há mais de 23 anos. E meu intuito é ajudar você, cuidador familiar, e ajudar você, cuidador profissional. E segundo o autor do livro O Fim do Alzheimer, ele diz que a boa notícia não é um novo medicamento, não é uma nova terapia, e sim a conscientização de todos. A conscientização de todos que, a partir do diagnóstico, nós também podemos tratar os outros diagnósticos que causam ou pioram a demência de Alzheimer. Quando nós pensamos que pode piorar a doença de Alzheimer, o que pode piorar a doença de Alzheimer? E se a gente pode estagnar essa doença, vamos dar um exemplo de um diabetes, de uma hipertensão, de um colesterol alto, de uma infecção, se a gente pode estagnar isso, nós podemos melhorar o prognóstico do doente, o prognóstico da doença. Mas o que acontece na maioria das vezes, quando eu recebo o diagnóstico, quando você recebeu o diagnóstico? Na maioria das vezes ficamos paralisados. Paralisados a ponto de adoecer junto com aquela pessoa que está acometida. De viver todas as fases sofrendo junto com aquela pessoa. Porque no nosso consciente não tem cura. E se não tem cura, a gente só está esperando a sentença final. Isso é uma dor que dura anos. Então, ficamos paralisados, todos estão paralisados. Mas eu quero abrir um leque, como que a gente pode mudar isso? Como que você talvez vai me falar que você mudou isso na sua vida? Você vai compartilhar que você também mudou isso. Então, recentemente eu recebi o convite para cuidar de uma paciente que tem demência, mas que essa paciente, eu fui convidada para tratar a parte motora dela, a fraqueza muscular dela. Quando eu cheguei na casa dessa senhora, eu comecei a avaliação na cama. E na cama, quando ela estava deitada, ela não parava quieta. Ela virava para um lado, ela girava para o outro, ela ficava de barriga para cima, ela ficava torta, ela se encolhia e de repente ela sentou. Quando ela sentou, eu pensei, eu vou convidar ela para fazer uma caminhada, para eu avaliar como ela está caminhando. Quando eu trouxe ela voltou para a cama. Ela falou, não, agora não. E aí eu pensei, ela não quis caminhar comigo porque é o primeiro dia e ela está com medo, ela está insegura. Voltamos para a cama. E aí veio uma luz na minha cabeça. Eu vou fazer um pouquinho de terapia. Um pouquinho de terapia na coluna dela. Então, eu pedi para ela ficar de lado e de lado eu soltei a coluna, liberei a coluna, liberei a musculatura. E depois que eu liberei a musculatura, eu fiz uma massagem. Eu liberei a musculatura e relaxei aquela musculatura. E depois eu pedi para ela deitar de barriga para cima e aí eu fiz alongamento da musculatura posterior da coluna.
dos membros inferiores e da coluna. E tá, quando nós sentamos novamente, ela já estava melhor na relação do movimento, da agitação dela. Mas aí, eu quero voltar para mim, da relação de ficar paralisada. Quando eu cheguei lá, era para eu condicionar a minha avaliação mais pelo lado motor. Mas o corpo dela, as atitudes dela me levaram a fazer outras avaliações. É claro que o fisioterapeuta, ele avalia, todo fisioterapeuta avalia o paciente de forma global. Mas aí eu avaliei que a principal causa dela não conseguir caminhar é um processo inflamatório, é uma lesão na coluna vertebral dela, é a falta de flexibilidade. E depois disso, ela tem uma oxigenação periférica baixa. A gasometria estava 93, 94. Então ela está se cansando muito. Eu preciso trabalhar a parte cardiopulmonar dela. E a partir disso, então eu posso pensar que uma avaliação, a causa principal é outra, e que dentro do meu trabalho eu posso trabalhar as três coisas junto, dando prioridade na dor dela. Porque se eu melhoro a dor, ela vai ter mais autonomia, ela vai ter mais funcionalidade, ela vai ter mais independência. Então ali eu poderia ter ficado estagnada, parada, paralisada. E muitas vezes você pode estar paralisado, como se você não tivesse mais nada o que fazer, como que em qualquer fase inicial, moderada e avançada, principalmente avançada, onde às vezes a pessoa fala, eu não tenho mais nada a fazer. E na verdade, em todas as fases, todos nós temos muito trabalho a fazer. Só muda as condições e as complicações, mas sempre teremos muito o que fazer. Então, eu vou te falar, eu vou te questionar qual fase que você está, aonde você está paralisado. E eu ainda vou te sugerir, eu te sugiro que você fique atento diariamente, porque não é para amanhã, não é para depois, tem que ser diário. Você tem que ficar atento aos dados vitais. Você tem que ficar atento aos exames laboratoriais, aos exames clínicos. Você tem que ficar atento às infecções, à alimentação, à nutrição, à relação da hidratação. Você tem que ficar atento aos medicamentos, porque cada paciente responde diferente ao medicamento. O medicamento é muito importante, mas nem sempre todo medicamento vai fazer bem para todo paciente. Então fique atento à dosagem do medicamento, fique atento ao que o corpo do seu paciente está te falando, está te gritando ou está gritando para você. E aí, quando nós fazemos isso, nós podemos sim dar qualidade e dignidade para o nosso paciente. E muitas vezes nós podemos mudar o prognóstico da doença. E muitas vezes você também não vai sofrer tanto vendo a pessoa que você cuida sofrer, tá? Essas são as minhas orientações. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós não podemos ficar paralisados. Nós precisamos abrir portas para ajudar o nosso paciente, o nosso familiar, mas abrir portas para ajudar outras pessoas. Então, se esse vídeo abriu portas para você, eu peço que você compartilhe com uma pessoa, com um amigo, com um familiar, para que você possa ajudar ele a ter consciência, para que ele possa entender que em todas as fases nós precisamos lutar diariamente para mudar o prognóstico. E eu ainda te peço, compartilhe
compartilhe a sua dor, compartilhe a sua vivência, para que eu possa, como fisioterapeuta, falar do tema, tentar abrir a melhor forma para que nós possamos cuidar e tratar do nosso paciente acometido pela demência, acometido pelo Alzheimer. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.